Olá, pessoal! Então, estamos aqui para mais uma aulinha, né? E hoje vamos resolver algumas questões sobre campo elétrico. Então, vamos lá. Primeira questãozinha, uma questãozinha teórica, e ela fala o seguinte: considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea carregada em equilíbrio eletrostático. Então, a gente precisa saber algumas coisas em relação a uma esfera, né, carregada. Então, a gente tem que saber o seguinte: primeiro, no interior da esfera, o campo elétrico é nulo. Depois, as cargas, independente do sinal, elas se distribuem em toda a superfície da esfera. Então, sabendo isso, a gente vai ler agora as afirmativas. As cargas elétricas se distribuem pela superfície da esfera, independente do seu sinal. Então, independentemente do sinal ser positivo, dessa esfera ser carregada positivamente ou negativamente, as cargas elétricas se distribuem sim pela superfície da esfera, né? Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Não, isso daqui é uma afirmativa falsa. Por quê? Porque o campo elétrico é nulo no interior da esfera e não na superfície da esfera. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal à superfície e no interior ele é nulo. Então, normal quer dizer que forma um ângulo de 90 graus com a esfera. Verdade, né? A gente sabe das linhas de campo aí, as linhas de força, né? Então, é verdadeiro aqui a alternativa 1, a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Resposta correta aqui, letra C. Agora, por que essas cargas se distribuem na superfície da esfera? Porque quando você carrega carga, o que acontece? As partículas, elas estão com o mesmo sinal, então elas sofrem uma força de repulsão entre elas, então elas tendem a ficar o mais afastado possível, e isso acontece aqui, na superfície da esfera, tá bom? Então, vamos para a próxima. Uma das contribuições de Michael Faraday foi representar geometricamente o campo elétrico na forma de linhas de força. Em relação às linhas de força, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Para uma carga geradora pontiforme negativa, as linhas de força são radiais e convergem para o ponto onde se localiza esta carga. Então, a gente viu que cargas positivas, cargas geradoras positivas, geram campo de afastamento, né? Divergente. Então, as linhas de força, elas saem da carga positiva. Então, as linhas de força saem da carga positiva, né? Agora, se eu tenho uma carga geradora negativa, essas linhas de força entram na carga negativa. Então, aqui estão as linhas de força, elas entram, elas vão, né? Elas são radiais, né? Direção do raio, e convergem, se juntam num ponto onde se localiza essa carga. Então, essa afirmativa aqui, verdadeira. Então, as linhas de campo, as linhas de força de uma carga negativa, são linhas de forças convergentes. As linhas de força de uma carga positiva são divergentes, ou afastamento e aproximação. Num ponto do espaço onde as linhas de força estão mais próximas umas das outras, o campo elétrico é mais intenso do que num ponto onde as linhas de força estão mais afastadas. Sim, se você considerar aqui, ó, um ponto onde você tem uma maior concentração, então todos esses pontos aqui, você tem as linhas de forças estão mais unidas, né? Elas estão mais próximas umas das outras. Se você pega um ponto aqui, as linhas de forças estão mais distantes umas das outras,
Então, num ponto onde as linhas estão mais próximas umas das outras, eu tenho um campo elétrico com módulo maior, ok? Então, afirmativa verdadeira também. O vetor campo elétrico é sempre tangente a uma linha de força em um determinado ponto. Sim, se eu, por exemplo, eu tenho um dipolo, né? Então, uma carga positiva e uma carga negativa, eu vou ter linhas de força que saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, saem da carga positiva e entram na carga negativa. O campo elétrico, ele é tangente a um determinado ponto aí. Então, se eu pego esse ponto aqui, neste ponto, o vetor campo elétrico é tangente. Se eu pego um outro ponto, aqui, por exemplo, esse campo elétrico, ele é tangente também a esse ponto. Então, em cada ponto que eu pegar de um dipolo, eu vou ter uma direção e um sentido aí para o campo elétrico, certo? Então, porque ele tangencia, se eu pego um ponto aqui, né? Ele tangencia as linhas de força. Então, essa afirmativa é verdadeira também. No interior de um capacitor ideal de placas paralelas, quando eletricamente carregado, desprezando os efeitos de borda, as linhas de força são igualmente espaçadas, paralelas e perpendiculares. Então, se eu tenho um capacitor de placas paralelas, uma placa vai estar carregada positivamente, outra placa vai estar carregada negativamente. E as linhas de força, elas são exatamente assim, né? Saindo do positivo, entrando no negativo. Então, as linhas de força do campo elétrico são paralelas e igualmente espaçadas. Isso daqui é o campo elétrico uniforme. Ok? Então, verdadeiro aí também. Então, todas essas afirmativas, elas são verdadeiras. Próxima. A figura representa um elétron atravessando uma região onde existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto X e saiu pelo ponto Y. Então, olha só, são duas placas, ok, paralelas. Então, aqui eu vou ter um campo elétrico uniforme. E eu falei para vocês lá na nossa aula que cargas elétricas, cargas negativas, né? Cargas elétricas negativas, elas se movimentam no sentido que se opõe ao sentido das linhas de força. Cargas elétricas positivas, elas se movimentam a favor das linhas de força. Então, se eu tenho, por exemplo, placas paralelas carregadas aqui, uma positiva e outra negativa, as linhas de força, elas sempre saem do positivo para o negativo. Então, se eu coloco nessa região de campo elétrico aqui uma carga positiva, ela vai se movimentar a favor das linhas de força. Se eu coloco uma carga negativa, ela vai se orientar contrária às linhas de força, né? Então, a carga negativa busca as placas positivas, no sentido contrário às linhas de força. Então, se o elétron está indo para o ponto Y, o ponto Y, ele vai estar, essa placa Y vai estar carregada positivamente e a placa X vai estar carregada negativamente. Então, esse campo elétrico, ele vai estar orientado aqui de Y para X, né? De Y para X, e ele é constante, porque isso daqui, placas paralelas, me dá um campo elétrico uniforme.
Então, de Y para X com intensidade constante, ok? A gaiola de Faraday é um curioso dispositivo que serve para comprovar o comportamento das cargas elétricas em equilíbrio. A pessoa em seu interior não sofre descarga. Então, a gaiola de Faraday comprovou o que a gente falou na primeira questão, né? Que no interior de um condutor, né, independente do formato, lá a gente viu que era uma esfera, mas independente do formato, no interior de um condutor eletrizado, o campo elétrico no seu interior é nulo, tá? Então, dessa experiência, concluímos que o campo elétrico no interior da gaiola é uniforme e horizontal. Não. Nulo apenas na região central. Não, não é só na região central que o campo elétrico é nulo. Ele é nulo em toda a região interna do condutor. Então, mais intenso próximo aos vértices, não. Uniforme, não. Inteiramente nulo. Então, no interior da gaiola, o campo elétrico é inteiramente nulo. Próxima aqui, então. Duas cargas elétricas Q1 mais 1 microcoulomb e Q2 menos 4 microcoulombs estão no vácuo fixas nos pontos 1 e 2 e separadas por uma distância de 60 centímetros, como mostra a figura abaixo. Com base nas informações, determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha que une as duas cargas. Então, letra A, o ponto médio da linha que une as cargas, esse ponto aqui. Então, se a distância entre as cargas Q1 e Q2 é de 60 centímetros, né? Eu tenho o seguinte, 60 centímetros, cada distância aí da carga até o ponto que eu estou considerando é 30 centímetros. Então, de Q1 até o ponto médio, 30 centímetros, de Q2 até o ponto médio, 30 centímetros também. Então, para eu calcular o campo elétrico resultante, primeiro eu tenho que ver para onde que esses campos estão apontando. A carga Q1 é uma carga positiva, né? E a carga Q2 é uma carga negativa. Então, Q1 gera um campo elétrico de afastamento, ou seja, ele aponta no sentido oposto à carga que está gerando esse campo elétrico. Então, no ponto aqui que eu estou considerando, que é esse ponto aqui no 90, eu tenho um campo elétrico apontando para cá. Então, esse daqui é o campo elétrico gerado pela carga Q1. O campo elétrico gerado pela carga Q2 aponta, como ele é negativo, ele aponta voltado para ele, né? É um campo elétrico convergente, de aproximação. Então, eu tenho aqui um campo elétrico gerado pela carga Q2. Então, na letra A, o campo elétrico resultante, ele vai ser calculado pela soma dos dois campos, porque eles estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Para eu fazer essa soma, eu primeiro tenho que calcular quanto que vale o E1 e quanto que vale o E2, né? Nesse ponto ali, a metade do caminho, no ponto médio. Então, vamos lá. Lembrando que eu não posso usar centímetro, né? E micro vale 10 a menos 6. Então, eu tenho aqui 60 centímetros, eu vou usar as distâncias 30 centímetros, né? Que é 30 vezes 10 a menos 2 metros, ou 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vamos calcular o E1. Como que eu calculo o E1? É carga, é K, perdão, constante, né? Vezes Q1 em módulo, sobre a distância de Q1 até o ponto que eu estou considerando. Quanto é que vale essa constante? 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1. 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância da carga 1 até o ponto. 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado.
ok? Então, multiplicando aqui 9 vezes 1, 9. 9 menos 6, repito a base e somo aqui os expoentes, né? Vai dar 9 mais menos 6, no caso, vai dar 3. Elevo o 3 ao quadrado. 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 10 a menos 2. Então, 9 dividido por 9, isso daqui vai dar 1 vezes 10. 3 menos 2, 3 mais 2, que vai dar 5. Prontinho. Achei o meu E1. Agora, eu vou achar o meu E2 no ponto médio aqui. Mesma coisa, K vezes o módulo de Q2, dividido pela distância de Q2 até o ponto. Então, 9 vezes 10 a 9. Q2, aqui é módulo, né? 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Eu não vou multiplicar aqui porque eu sei que 3 ao quadrado vai dar 9, eu vou poder cortar, né? Então, aqui vai ficar... vou repetir aqui, 9 vezes 10 a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Corto 9. Resultado, 4 vezes 10 a 3. 9 menos 6, 3, né? 4 vezes 10 a 3, dividido por 10 a menos 2. Botar a resposta aqui embaixo. Então, o campo elétrico da carga 2 vai dar 4. 10 a 3 dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 a quinta também. Newtons por Coulomb. Prontinho. Agora é só eu achar o campo elétrico resultante aqui, que vai ser 1 vezes 10 a quinta, mais 4 vezes 10 a quinta. Campo elétrico resultante no ponto médio vai ser 5 vezes 10 a quinta newtons por Coulomb. Prontinho. Letra A feita. Letra B. O ponto em que o campo elétrico resultante é nulo, à esquerda de Q1. Então, vamos lá. Quando as cargas têm sinais opostos, eu sei que o campo elétrico só pode ser nulo fora das cargas, ou à direita ou à esquerda delas. Cargas elétricas de sinais opostos nunca terá um ponto onde o campo elétrico é nulo aqui no meio. Por quê? Porque as linhas de força se unem num dipolo, né? Com cargas de sinais opostos. Quando as cargas têm sinais iguais, o campo elétrico vai ser nulo em um ponto entre as cargas, diferente dessa situação aqui. Então, vamos lá. Ele está querendo saber em que ponto o campo elétrico resultante é nulo à esquerda de Q1. Então, vamos fazer a letra B aqui. Vou fazer o desenho novamente para a gente poder se orientar melhor, né? Então, aqui, a reta que une as duas. A distância entre as cargas, eu sei que é 60 centímetros, ou seja, 6 vezes 10 a menos 1 metro. E eu sei que ele falou que o campo vai ser resultante à esquerda de Q1. Então, Q1 tá aqui, Q1, Q2, à esquerda de Q1. Esse é o ponto onde o campo elétrico é nulo, né? Sempre mais próximo da carga de menor valor em módulo. Então, se a carga Q1 vale 1, a carga Q2 vale 4, o ponto vai ser nulo, mais próximo da carga de menor valor em módulo, ou seja, próximo a Q1. Ok, mas eu quero saber exatamente que ponto é esse, tá? Se é no ponto 30, no ponto 40, 50, vamos descobrir isso. Bem, olha só como ele vai ser nulo, só para a gente ver os vetores aqui. Campo elétrico gerado pela carga Q1 vai apontar para cá, é 1. Campo elétrico gerado pela carga Q2 negativa vai apontar para Q2, então é 2. Para que isso seja nulo, a gente tem que afirmar
que o campo elétrico gerado pela carga Q1 é igual ao campo elétrico gerado pela carga Q2. Como eles são opostos, eles se anulam, ok? Quem é o campo elétrico gerado pela carga Q1? K vezes módulo de Q1 dividido pela distância da carga 1 até o ponto. K vezes módulo da carga Q2 dividido pela distância da carga 2 ao quadrado. Para simplificar, já vou cortar o K aqui, né? Eu tenho K dos dois lados da equação, corto esse. Substituindo, quem é Q1? Q1 é 1 vezes 10 a menos 6. Qual é a distância da carga 1 até o ponto? Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar essa distância de Q1 até o ponto de x. Então, a distância de Q1 até o ponto é x ao quadrado. Igual, carga Q2, módulo, 4 vezes 10 a menos 6. Qual é a distância da carga Q2 até o ponto? Também não sei, mas eu sei que a carga Q1 até o ponto é x e a carga Q1 até Q2 é 6 vezes 10 a menos 1, né? Então, essa distância toda aqui vai ser 6 vezes 10 a menos 1 mais x, correto? Então, entre parênteses, né? 6 vezes 10 a menos 1 mais x ao quadrado. Ok. Para facilitar ainda, né? Já que eu tenho 10 a menos 6 dos dois lados aqui da equação, vou cortar o 10 a menos 6 também. Continuando. Como é que eu faço para facilitar o meu cálculo aqui? Bem, se eu colocar a raiz quadrada dos dois lados da equação, eu não altero a minha equação. Então, eu vou aplicar uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada aqui. Nesse caso, eu tiro a raiz quadrada de 1, raiz de 1, 1. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 4, 2. Raiz de 6 menos 1 mais x ao quadrado. 6 menos 1, perdão. 6 vezes 10 a menos 1 mais x ao quadrado. Vai ser 6 vezes 10 a menos 1 mais x. Prontinho. Multiplicando cruzado aí. Vou multiplicar 6 vezes 10 a menos 1 mais x vezes 1, né? Que vai só repetir. 6 vezes 10 a menos 1 mais x igual a 2x. Vou passar o x para lá. 6 vezes 10 a menos 1 é igual a 2x menos, o que eu ia botar mais aqui? 2x mais x, menos x. 2x menos x dá x, então x é igual a 6 vezes 10 a menos 1 metro. Ou seja, x também vale 60 centímetros. Então, se x vale 60 centímetros, o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo é exatamente no ponto 0, né? A 60 centímetros da carga Q1. Então, 60 centímetros do lado esquerdo de Q1 vai dar exatamente na origem aqui da reta, né? Exatamente no ponto 0. Ok? Então, a gente continua na próxima aula.